Então, não existe uma relação, seja amorosa, profissional, amizade, sempre vai ter um mais dominante e um mais passivo. Homem e mulher, Igor, se ficar homem e mulher querendo fazer as mesmas coisas, vira uma das coisas mais tóxicas que existe dentro do relacionamento, competição. E aí, se ele não estiver ali disposto pra reverter essa situação, cara, a solução dela vai ser outra. Entendeu? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E é interessante você falou um pouco sobre ser o homem dominante ali da relação e não da pessoa. Mas como você se posicionar como algo dominante e não necessariamente estar dominando a pessoa? Porque é importante deixar claro essa diferença, né? Porque muita gente vai pegar e vai distorcer, tanto no sentido de criticar quanto no sentido de seguir. Né? Um cara com a cabeça meio virada fala assim, não, eu tenho que ser o macho dominante, eu vou dominar a mulher. E aí agora vai lá e pisoteia a mulher, e achando aí, que tá bonito. Como separar isso, né? Fala assim, cara, você segue essa métrica, você vai dominar o relacionamento, dominar no sentido de não de controlar tudo, né? Mas, enfim, também não vou falar de criar hierarquia. Mas me explica, o que seria dominar o relacionamento? Vamos Perfeito. Você tocou uma palavra interessante, hierarquia. Existe uma vertente da psicologia que se chama constelação familiar. Apesar de não precisar você ser um especialista em constelação familiar, se você quiser olhar isso na Bíblia, se você quiser olhar isso no comportamento humano, você vai entender que a nossa sociedade, olha para a natureza explica tudo também. A nossa sociedade sempre vai ser, a organização dos seres vivos sempre vão ser em níveis hierárquicos, sempre. Então, não existe uma relação, seja amorosa, profissional, amizade, sempre vai ter um mais dominante e um mais passivo, um mais submisso. Quando se diz isso, não é porque a pessoa uma é fraca e o outro é bonzão, o outro é forte, que muita gente acaba errando. Não é isso. É que você é mais proativo, você é mais dinâmico, você tem mais visão lá na frente. Então, você consegue analisar melhor as situações e dar os passos para aquela pessoa que às vezes é mais indecisa, para aquela pessoa que às vezes é um pouco mais insegura. Então, assim, dentro das relações, as mulheres são muito fortes. Nós somos da geração das mulheres fortes e independentes. Sim. E são mesmo. E um homem não deve achar isso ruim. Ruim é se ele for mais fraco do que ela. Agora, um homem que é forte o suficiente, forte eu quero dizer, confiante, que sabe o que quer e não fica arregando pra mulher, porque o cara arrega pra mulher quando a mulher manda e pisa nele, porque ele tá arregando pra mulher. O cara não. O que é você dominar a relação? Você ser o dominante. Isso é um padrão comportamental. É você ser esse cara que é mais proativo, que sabe o que quer, que sabe o que merece, que sabe o que tolera. O que sabe o que quer, você pode, inclusive, trazer não só para dentro da relação, também para dentro da relação, mas para a sua condução, para o seu comportamento, para as coisas que você faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, um cara que está lá com a mulher e eles vão fazer uma viagem e ele sabe o que quer, é o quê? É o cara que se planeja. É o cara que sabe quais são os passos que precisam ser dados na hora dessa viagem sair. Na hora de você sair com o carro, ele sabe o que ele precisa colocar as malas dentro do carro. Ele sabe que ele precisa conferir o documento, que ele precisa conferir o óleo do carro. Ele precisa planejar essa viagem, quanto que vai gastar de pedágio, se o combustível está suficiente, se ele revisou. Então, ele já tem essa proatividade de organizar isso tudo. Agora, o cara que não é dominante, ele fica passivão, esperando a mulher mandar ele fazer o que precisa ser feito. Deixa acontecer aí, o que ela me falar eu faço. Aí o que acontece? As mulheres muito energizadas e potentes como estão, começam a ir fazendo tudo. No início é até bonitinho. E é muito cômodo pro cara. Ela começa fazendo tudo. Não que ela não possa fazer outras coisas, tá? Só que são divisões de funções. E é isso que é importante, essa questão da divisão de funções, né? Porque você deu exemplos assim de tarefas numa viagem onde realmente o homem, de uma forma natural, vai acabar assumindo, né? Mas tem uma série de outras tarefas que a mulher também vai assumir. É claro. Né? Então, e é isso que é importante deixar claro, porque o pessoal confunde realmente. Fala assim, não, pô, tudo que ela falou, a mulher também pode fazer. Só que a mulher tá fazendo outras coisas. Porque né? se ficar todo mundo... Se ficar homem e mulher
Igor, se ficar homem e mulher querendo fazer as mesmas coisas, vira uma das coisas mais tóxicas que existem dentro do relacionamento. Competição. Isso é danoso Eu vou demais. fazer primeiro do que você, eu faço melhor do que você. Isso é E muito aí um ruim. joga na cara do outro. Isso vai minando o relacionamento, porque relacionamento é cooperação, Sim. é parceria. E não é um time, né? Você é um time junto com a outra pessoa. E não rivais. Então, se fica nessa briga de eu faço mais, eu faço melhor, cara, não dá certo, entende? Então, o cara ser dominante, esse cara que, ao tomar essa posição, ele deixa a mulher muito mais tranquila. Ele deixa a mulher se sentir muito mais segura. Por quê? Porque as mulheres fortes, ela pode ser realmente forte. E ela consegue fazer tudo. Só que isso cansa. Nós vemos, você pode ver, de repente, na sua história, na sua família, de repente, na família da sua esposa, não sei. Quem não tem uma avó, uma mãe, uma tia que carregou a família nas costas? Tem demais. Vários Então, exemplos. o que os movimentos atuais não falam é a responsabilidade da mulher. Porque ela ser forte, porque não teve outra opção, a gente entende, óbvio, né? Às vezes o marido foi embora, aquele cafajeste e tal. Ok, eu sei que não foi, você só teve essa opção. Só que a sua responsabilidade começa muito antes, a responsabilidade da mulher. Que é ela saber escolher quem ela quer se relacionar. Sim. Porque às vezes a mulher, para provar tanto o valor dela, que ela vai lá e vira a proativa, a que faz tudo, a manda-chuva. Aí se relaciona com homens fracos, que não querem ser esse parceiro de vida responsável. E aí depois tá lá a mulher carregando a família nas costas. Ou seja, tudo isso tem que conhecer realmente na etapa do namoro, na etapa... É isso aí. Tem que identificar tudo isso para saber se realmente o parceiro ou a parceira é o ideal, né? E aí, olha só, daquilo que você falou, né? Pode ter um homem exercendo ali algumas funções e a mulher outras. Hoje a gente batendo um papo com um casal, pô, os dois trabalham juntos, são sócios, fazem várias coisas juntos. Só que eu até perguntei para ela, falei assim, o que você ajuda ele? No que lá na empresa? Porque eles montaram uma ajuda. Ele tinha a empresa, ela parou de trabalhar com o que ela trabalhava Pra para ele- ajudar pra ir pra empresa eles dele. dois ficarem na mesma empresa, no que já era dele lá. Porque falou, cara, Mari, eu preferi deixar de fazer o que eu fazia, porque senão a gente ia ficar dividido nos nossos caminhos. Né? Eu focando aqui em uma coisa e ele em outra. Então, eu acredito, isso eu falo para vocês também, que eu acredito muito que o casal ele tem que ter um propósito em comum, para eles unirem forças. Então, como ela percebeu que o dele tinha seu potencial e etc., ela se uniu a ele. E aí ela comentando comigo que, Mari, eu percebo que eu ajudo ele nas coisas que ele não enxerga. Eu percebo ali uma funcionária passando sempre cabisbaixa, que eu vejo que ela não tá bem. Eu falo para ele, olha, fulana, todo dia eu tô percebendo que ela se comporta assim, assim, assado. Ele tem também um estúdio lá em outro estado. Eu chego lá no estúdio e eu percebo se o vidro tá sujo, coisa que ele não vê. Por quê? É porque mulher é que vive, que é da limpeza? Não. Só que a mulher, ela tem uma coisa que se chama visão micro, muito mais aguçada. E não que o homem não possa ter, mas estatisticamente falando, mulher tem uma visão micro muito mais aguçada do que o homem. Essas são as diferenças. Nós não somos iguais, nós temos diferenças. Então, E é muito importante isso também, a questão das diferenças. Entender realmente que homem e mulher têm as suas diferenças. Claro, existe temos- muita similaridade de habilidade. então, com certeza. Mas instintivamente existem Capacidade, diferenças. todos nós temos capacidade para fazer basicamente as mesmas coisas que um e o outro. Só que o quanto isso é saudável a longo prazo é que é outra história. Sim. Entende? O quanto você vai permanecer de uma forma sustentável ali é que é a coisa. Porque uma mulher, ela pode fazer um trabalho braçal. Pode, ela consegue. Quantas a gente vê já fazendo? Só que a longo prazo, ela cansa. A longo prazo, aquilo ali perde o total sentido para a mulher. Porque, inclusive biologicamente, inclusive eu sou bióloga, me especializei em comportamento humano. Biologicamente falando, o homem ele tem lá os hormônios, a testosterona, que dá muito mais força para ele. Só que aí a mulher vai lá, acha uma solução para isso e toma testosterona. E resolveu o B.O. Só que, uma hora a conta vem. Ela cansa lá na frente, ela começa a se remoer por aquelas coisas que ela não fez, porque o instinto biológico uma hora bate, né, de reproduzir. Porque qual que é a principal função e destino biológico de uma mulher? Reproduzir. Essa é uma diferença que nós temos. Então, uma hora isso bate. Então, essa força, ela precisa ser um pouco engavetada. Ela precisa baixar um pouco essa energia. E é interessante isso também no sentido do homem observar esse tipo de comportamento e falar assim, puxa, minha esposa tá tomando a frente de diversas coisas, só que aí, em algum momento, É isso ela aí. vai dar uma diminuída nessa pressão toda. É isso Eu aí. vou perder a mulher. É isso aí. Porque Acho ela que vai cansar. ela vai e aí, cansar. E E aí, na hora se que ela ele não estiver ali cansar- disposto para
para reverter essa situação, cara, a solução dela vai ser outra. Perfeito. Entendeu? Não, é assim, ficou muito claro pra mim essa questão da... Porque muita gente fala assim, não, o homem tem que dominar a relação, o homem tem que dominar a relação. Só pra mim nunca ficou claro, eu sempre associei uma dominância... Tóxica. Tóxica no sentido de ordem, sabe? E agora você me trouxe um outro ponto que, de verdade, abriu Ai, minha que bom. mente de um Fico jeito feliz. absurdo, porque eu não sou um cara que, de alguma forma, sou autoritário nem nada. Então, quando alguém fala assim, não, o homem tem que dominar a relação, eu falo assim, não. É porque você já associam logo isso a um autoritarismo. Exatamente. E o autoritarismo... Eu fiz a associação errada a vida inteira e discordei. Ó, Agora, do jeito que você falou, faz muito se mais você sentido pudesse, pra mim. só para poder eu trazer um conteúdo aqui que me veio à cabeça, mas Claro. eu precisaria da sua resposta primeiro. Se você pudesse definir para mim o que é autoritarismo, o que seria? O autoritarismo... O que Seria- para você, tá? Não tem certo e errado. assim, o autoritarismo pra mim seria uma pessoa que ela dá a ordem e espera que a outra pessoa execute sem questionar, sem nada. Fala assim, eu quero que isso seja feito. E, pra tipo mim, assim, isso seria independente se isso faz autoritarismo. bem ou não para outra pessoa, né? Independente se faz bem ou não. Pois é, gente, percebe que não faz sentido nenhum. Não. Qual pessoa em sã consciência vai ficar mandando na outra e desconsiderando se aquilo tá sendo bom pra pessoa? Não. Ah, mas isso acaba acontecendo. Ainda Mas mais vocês em casamentos mais antigos. Mas aí a de gente outras vê que gerações, isso não é acontece. bom. Não é bom. Não Ponto. é bom. Não é bom. Entende? Então, assim, estamos falando aqui de pessoas coerentes, de pessoas que, né, estão Sim. desenvolvendo sua mentalidade, que é o que eu mais falo, desenvolver a sua mentalidade. E, então, é um jogo de... Você é o dominante, você pode até dar a ordem, já vou te explicar um momento em que você dá a ordem, mas a ordem que você dá é sempre considerando o bem dela. E ela precisa confiar nisso. Por exemplo, E o inverso é válido também. Em alguns momentos a mulher dar alguma ordem buscando a evolução do casal e do homem a também mulher, é eu válido. Ou costumo não? dizer que a mulher, sim, a gente pode dizer que sim, mas não como uma. O que é a ordem? Ordem é um mandato, né? Sim. Faça. Qual um tipo de situação, por exemplo, que o homem ele vai dar uma ordem e a mulher ela tem que confiar? Isso, e olha só, quando o homem faz esse tipo de coisa e a mulher baixa a cabeça, isso mostra que ela confia em você. Se ela cria muita resistência em baixar a cabeça, é porque ela não confia em você. Presta atenção. E confiança é fundamental. Né? Olha só. Isso, eu confesso que já aconteceu comigo, tá? E eu me toquei que isso era isso. Então, eu preciso baixar a minha retaguarda e falar assim, opa, é verdade. Então, calma aí, deixa eu ficar aqui no meu lugar. Eu vou confiar. Segurança pública. Ou seja, você está andando com a sua mulher no meio da rua e você vê um cara esquisito vindo andando na direção de vocês. Você olha e percebe que ele é... Né, meu bem? Meu bem já fez isso comigo várias vezes. E você percebe que o cara tá esquisito, você lê ele, faz uma ameaça. é uma potencial. ameaça, né? Você fez uma linguagem corporal ali, né? O cara tem uma postura, você consegue ter esse feeling. Cara, até você explicar pra sua mulher isso, o cara já chegou em vocês. Então você tem que virar pra ela e falar assim: entra no carro. E ela tem que entrar sem perguntar. E Ela depois tem você que explica. confiar que o que você está fazendo é pro bem dela. Só que, para a mulher chegar nesse ponto, isso é uma ordem, percebe? Só que para ela chegar nesse ponto, vocês têm que ter construído uma confiança onde ela sabe que, mesmo que você esteja dando uma ordem, é porque tem alguma coisa que ela não está vendo e que ela precisa confiar em você para protegê-la. Então, aqui sim, é uma ordem. Sim. Então, percebe que aqui existe um nível hierárquico. Então, por exemplo, numa segurança como essa, pública, né, que foi o exemplo que a gente trouxe, você está no topo da hierarquia com relação a isso. Porque você é o protetor, você é o homem. Você é a parte da ação, da força. Agora, se, por exemplo, ela começa a perceber que no ambiente que você trabalha, vamos dizer que você está aqui empreendendo com o seu estúdio, com seus negócios, não sei o que mais talvez você tenha, e ela começa a perceber que tem semanas que, sei lá, que tu não dorme, que você está estressado com um sócio que você tem, e ela vira e fala assim para você: Igor, reflete sobre o seu sócio. Porque eu tô percebendo que não tá te fazendo bem. E você, às vezes, tá só olhando pro cara como técnico. Tipo assim, o cara Sim. faz a habilidade dele ali bem, ele varre o chão bem, só um exemplo, Sim, né? só um exemplo. A parte técnica ele faz bem, mas você não está vendo a pessoa que ele está sendo. Por quê? Porque normalmente a mulher é muito mais intuitiva para perceber essas coisas. Às vezes ela não sabe explicar. Mas aí se você ignora o alerta dela, amanhã depois dá Uma um merda. problema, aí pronto, ela vai falar: sabia, eu estava sentindo que aquele cara estava estranho. Então, aqui a mulher ela vai ter uma outra posição de autoridade, de te alertar sobre as coisas mais sensíveis, que às vezes você, homem, não está vendo. Igual eu citei aquele exemplo do casal que a gente estava conversando. Ela, não, eu ajudo muito ele na organização de certas coisas, que eu sei que a habilidade dele é menor. Então, por exemplo, o marido dela ela falou que ele é menos planejador. Ele vai fazendo muito. Tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer.
E ela não, ela é mais planejadora. Então ela chama ele, ó, vamos planejar isso aqui para poder colocar em ordem as coisas acontecerem melhor. Ele, pô, verdade, vamos lá. Então, essas diferenças, inclusive biológicas, né? A mulher tem os hormônios femininos que são da passividade, são da calmaria, ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, do conforto, do abraço, da sociabilidade. Por exemplo, homens que têm extrema timidez, que têm muita dificuldade de conversar, de se conectar com alguém, ele precisa ter mais ocitocina, que é esse hormônio do amor, da gratidão, porque ele não consegue relaxar e ficar confortável para falar. Ou seja, ele a todo tempo tá tenso ali. É geralmente um cara que bloqueia a parte feminina dele. Que louco. Por quê? A ocitocina é um hormônio da passividade, do amor. Como assim, Mari? Feminino e masculino? Porque tudo no planeta tem essas duas esferas, né? Positivo e negativo, alto e baixo, preto e branco, Os seus quente e opostos frio, ali, né? tudo tem. Então, o feminino e o masculino também têm as suas representações, inclusive hormonais. Só que, obviamente, você tem hormônio feminino, nós mulheres também temos a testosterona, só que isso aqui, né? O mínimo pra dar um equilíbrio ali, né? Exatamente. Curioso, muito curioso. Essa eu não sabia. Então, a mulher, por essa predominância desses hormônios femininos, que são esses hormônios da calmaria, da submissão, da paciência, ela vai ter mais as habilidades mais fáceis para a mulher desenvolver, mais intuitivas. São essas coisas que não são tão práticas, que não exigem tanta força, que não exigem tanta rapidez. Ou seja, assim, pra resumir essa parte do casal e ir até pra um outro tema ali que também tá totalmente envolvido o teu Porque tema, esse assunto, né? se a gente deixar, vai embora, porque tem muita coisa. Longe. Mas em resumo identificar a habilidade natural de cada um e explorar aquilo. Eu tenho mais habilidades em uma coisa, vou explorar mais aquilo, vou ter mais autoridade naquele tema. E você que tem mais autoridade nisso, tem mais habilidade nisso, explora e juntos Sim. conquistam o mundo. Mas lembrando que eu não recomendo para homem nenhum deixar a sua mulher tomar a frente da responsabilidade financeira. E não que a mulher não possa trabalhar e colaborar, não é isso. Mas que ela se sinta... se ela não trabalhar, se ela não fizer o dinheiro, vocês estão quebrados. Por quê? Ela ser a única responsável Ela ser a única, não. Ser a única, não, porque isso é uma inversão de papéis. Porque o dinheiro, o prover, é uma energia de ação, de você ir para o mundo. Olha só que coisa. Tanto é que, normalmente, pessoas que têm muita dificuldade de fazer dinheiro é porque tem algum probleminha, alguma crença limitante, que inclusive é uma das minhas especialidades, com o pai. Caramba. Porque é energia masculina. Então, a mulher que tá muito no masculino, ela vai pra fora, ela vai fazer dinheiro pra caramba. E não sei o quê. Aquele prospecta, vai atrás de cliente, bate de porta em porta. Só que ela está sendo o masculino. Isso cansa. Então, o homem, ele pode, sim. É igual eu já ouvi alguns que falam assim, mas, Mari, eu quero que a mulher também brilhe na profissão dela. Brilha, deixa ela ir lá fazer. Sim. Às vezes, você vai precisar fazer alguma outra coisa. Mas não que isso seja eterno e definitivo. Porque se ficar definitivo... vai dar ruim. Deixa ela conquistar o que ela entende que tem que conquistar e aí, de novo, na hora que... naturalmente ela vai descer. Naturalmente na hora que o instinto dela fala, agora é a hora de, enfim, ser mãe ou simplesmente parar de trabalhar. Ela tem que saber que a hora que ela quiser diminuir o trabalho dela, de repente, né, ou parar para ter filhos, ela tem que saber que ela pode e não que ela é obrigada a trabalhar, entendeu? Os dois estão ali fazendo, trabalhando junto, construindo junto, perfeito. Pô, né, os dois batalhando para construir sua vida financeira, mudar a sua realidade, sim. Ok. Mas ela tem que saber que ela tem o conforto e a segurança de que a hora que precisar, a hora que eles escolherem, que ela pode fazer isso. Se ela souber que ela não pode, ela fica insegura com você. Perfeito.